Olá pessoal, tudo bem? Vou ensinar para vocês fazer um modelo aqui parecido com as atividades que eu pedi para vocês fazerem, tá? Como calcular a massa molecular. Alguns de vocês estão com bastante dúvidas como que a gente faz para calcular essa massa molecular. Molecular lembra o quê? Molécula. Então, como que é a massa da molécula? A gente aprendeu antes da paralisação como que a gente faz encontrar alguns dados dos elementos na tabela periódica. Estão lembrados? A gente aprendeu a encontrar o número de elétrons, o número de prótons, o número atômico e também tem um tal de massa atômica, que é referente à massa do átomo, ou seja, a massa de cada elemento químico. Então, para a gente conseguir calcular essa massa da molécula, realmente a gente vai precisar encontrar na tabela periódica a massa atômica de cada elemento que constitui a molécula desejada encontrar a massa molecular. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver como que faz, tá? Aqui nós temos uma molécula de H2O, que é a molécula da água, ok? Como que eu faço para encontrar, então, a massa molecular da molécula de água? Eu não tenho esse número direto da massa da molécula de água, porém, eu tenho as informações da massa atômica de cada elemento que constitui a molécula água, por exemplo. Então, vocês vão precisar, com auxílio da tabela periódica, vamos primeiro desmembrar quantos elementos constituem a molécula e quantas vezes esse elemento aparece. Por exemplo, o hidrogênio. Quantas vezes o hidrogênio aparece aqui na molécula de água? 2, não é? H2. Então, eu tenho 2 hidrogênios. Eu também tenho o elemento oxigênio, certo? Quantas vezes o oxigênio aparece na molécula de água? Como eu não tenho nenhum número aparecendo, significa que eu tenho 1. Então, eu tenho 1 hidrogênio, certo? Ok. Como que a gente faz agora? Descobrir quantas vezes esse elemento aparece na molécula. Agora, com o auxílio da tabela periódica, nós encontramos, então, o número da massa atômica de cada um desses elementos. A massa atômica do hidrogênio é quanto? Olhando na tabela periódica, 1. Então, como eu tenho 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2. O oxigênio. Qual que é a massa atômica do oxigênio olhando na tabela periódica? Quanto? 16, certo? Como eu só tenho um oxigênio, 1 vezes 16, 16. Terminou? É isso que a minha pergunta está dizendo? Não, desse jeito aqui eu tenho apenas a massa de cada elemento. Como eu quero a massa da molécula e a molécula é o H2O, tudo junto, é somente a gente somar. 2 mais 16, 18. Então, a massa molecular da água, 18, ok?